esse é um período do ano onde verdadeiramente o seu coração só está repleto de alegria, ou você está triste? Ou o desespero, o caos, a falta de esperança também assola seu coração? E nós começamos domingo passado falando sobre minha vida está um caos, da crise à esperança. Hoje nós vamos dar continuidade. Feliz Natal? Tenho medo do que pode acontecer. Do medo à confiança. Tá certo? Então o texto que nós vamos estudar da palavra de Deus hoje se encontra em Isaías capítulo 7. Nós leremos o verso 1 a 16. Diz assim: Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram de Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se o aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim, ou Israel. Então ficou agitado o coração de Acás, e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque, com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo da lavadeiro. E diz-lhe: acautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, e da Síria, e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, como Efraim, e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tem pouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias, se o não crerdes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar a Acás, com Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal. Quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi, agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigar os homens, mas ainda fatigais ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, bondoso Pai, rogamos que o Senhor, Pai, nesse momento tão importante, onde a Tua palavra foi lida, que o Teu Santo Espírito aplique, Pai, a Tua palavra, a Tua mensagem em cada coração que aqui se encontra. Também rogamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito, Pai, continue movendo, Pai, essa igreja sempre avante na missão. Que possamos sair daqui com os nossos corações, Pai, desejosos de cada vez mais Te servir, Te adorar e de ter intimidade contigo. Abençoa no Santo Deus. Fale, Pai, a Tua palavra hoje em nossos corações. Anime, Pai, o Teu povo. Que o povo, de fato, que anda em trevas, possa ver grande luz que vem do Senhor.
E é em nome de Jesus que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Como nós já dissemos, final de ano é um momento de alegria, mas também de muita tristeza, não é verdade? Como eu disse ontem, domingo, nessa época do ano a gente lembra daqueles que estão distantes. Ontem a igreja fez uma homenagem, né, para mim, de 12 anos de ministério. E eu falei, não, vou me segurar, né? Eu sempre choro nesses negócios. Não, vou ser firme, né, dessa vez, né? Mas quando colocou o vídeo do meu pai trazendo a mensagem, eu não pude resistir, né? Eu tinha acabado de falar que eu estava com muita saudade dele. E para mim, meu pai sempre foi uma pessoa muito especial. Muito especial. Inclusive, quando eu fui para o ministério, ele foi a primeira pessoa a me apoiar. E a gente sente falta. Ao mesmo tempo que a gente fica feliz, que o final do ano está chegando, as celebrações, mas a gente fica triste por causa daqueles que nós amamos não estar perto de nós. Principalmente nós que somos imigrantes, nós sentimos isso. É forte. Além disso, nós também lembramos daqueles que já não estão mais em nosso meio, não é verdade? Aqueles que já faleceram. E vem aquela tristeza, a gente olha para a celebração do Natal, final do ano e fala, poxa, queria muito que ele estivesse aqui, queria muito que ela estivesse aqui, não é verdade? E sem contar que você começa a ver, né, chegar o final do ano e em vez do seu saldo bancário estar bom, você está em vermelho, né? E ainda tem que comprar presente para a esposa, senão ela vai brigar com você. Então tudo isso traz caos para a nossa vida. Traz anseio, aflição, dificuldade, não é verdade? E no domingo passado nós falamos exatamente isso, em Isaías 9, nós vemos que esse caos, ele é visto primeiramente como uma escuridão, você fica desorientado, o povo que andava em trevas. E a ideia ali de andava em trevas é que eles já se acostumaram. Eles já se acostumaram em andar no caos. Eles já se conformaram com a vida que eles estão levando, mesmo que seja ruim. E além da escuridão, o caos também é identificado como aflição, angústia. E nós aprendemos que essa palavra aflição, além de significar pressão, como se fosse sendo esmagado, ao mesmo tempo tem um lado positivo. Porque a ideia de aflição também é aquela ideia de você forjando o metal, para ele se tornar mais forte, para ele tomar uma forma. E é isso que Deus faz. O caos não é a última palavra em nossa vida, mas é o trabalhar de Deus. E nós aprendemos que na palavra de Deus, mesmo quando há escuridão e aflição, a resposta de Deus para isso é luz. Se tem escuridão, então ele vai trazer a luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. E nós aprendemos por que essa solução é a luz. Por que a solução de Deus é a luz? Porque nós vamos aprender que essa luz é Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Ou seja, você quer sabedoria? Busque em Jesus. Deus forte, você não pode fazer nada? Deus pode. Pai da eternidade, ninguém te ama, se preocupa com você? Ele é o Pai de eternidade a eternidade, Ele é quem ama você. Ele é o príncipe da paz. Sua vida está um caos, uma confusão, Ele é o que pode trazer paz de verdade. E paz de verdade não significa ausência de lutas, não significa ausência de provas, tribulações. Mas paz de verdade significa você passar por tudo isso e ainda conseguir descansar. Só antes de nós movermos para o próximo slide, vocês perceberam que essa promessa, quando foi dada, todos os verbos estão no passado? O menino nos nasceu. Peraí, mas essa é uma promessa, ainda não aconteceu. Mas o profeta já deu. O menino nos nasceu, no passado. Um filho se nos deu. Por que isso? Porque a palavra de Deus, ela dá uma promessa, mas já dá uma promessa no passado. Alguns vão entender, isso aqui porque não tem nada a ver com Jesus, foi um outro personagem lá, e nós entendemos que tem uma promessa imediata e uma futura. E a futura
sempre o auge da promessa é em Jesus. Mas por quê? Por que no passado? Será que o autor errou, né? Não sabia a gramática? Não, a resposta é simples. Isso aqui é um recurso que nós chamamos de perfeito profético. O que significa isso? Há algumas promessas onde Deus coloca a sua ênfase, devido ao seu plano da salvação, que ela é tão importante que o seu povo não se esqueça e que o seu povo leve a sério, que ele já coloca no passado, como já executado, já feito, para que você tenha certeza que vai se cumprir. É tão certo que essa promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, que ele já coloca a promessa como já completa. Não tem como falhar. Jesus está chegando. Essa era a mensagem. E nós sabemos que ela não falhou, porque ele chegou. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele chegou. Então vamos lá. No fim do ano, além do caos, a gente tem que lidar também com a questão do medo, né? Em meio às crises, somos tomados pelo medo. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Primeiro falamos do caos. Para você sair da crise, primeiro você tem que identificar que você está nela. E a esperança está em Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o medo, porque quando você está no meio da crise, gera aquele medo. E esse medo pode te destruir de vez. Então vamos lá. Voltando para o mapa de Israel, após a morte do rei Salomão, o rei foi dividido entre Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte ficou conhecido como Israel, ou Efraim, porque a primeira tribo aqui na divisão é Efraim. E o Reino do Sul foi conhecido como Judá. E olha que interessante o que está acontecendo agora. No domingo passado nós falamos sobre a Síria. A Síria invadindo o Reino do Norte, em Naftali e Zebulon, e sendo destruído, que ia ser destruído. Mas agora, olha que interessante. A Síria, não é a Assíria. São duas coisas diferentes. A Assíria, que nós vamos falar mais para frente, e a Síria, que ficava logo abaixo. Olha o que está acontecendo agora aqui em Isaías 7. A Síria está fazendo uma parceria com Israel, o Reino do Norte, para atacar com força total o Reino do Sul. E Acaz é o rei do sul. Veja bem, a Síria, que tinha um exército poderoso, não mais poderoso do que a Assíria, mas um exército poderoso, chegou para Israel e falou o seguinte: vocês dividiram o reino? Vamos fazer o seguinte, vamos acabar com o reino do sul e vocês dominam tudo? A gente vai fazer parceria com vocês. E o povo do norte, o Israel, aceita e fala, vamos, força total. E o contexto aqui que nós estamos lendo é que todos os exércitos, tanto do Reino do Norte quanto da Síria, já estão aqui na fronteira. É por isso que no texto que nós lemos diz que Acaz ali ele está desesperado. O medo dele é um medo frenético. Porque assim o inimigo já está na porta da casa dele. Você já passou por isso? Ou você está passando por isso? Não é que a crise vai chegar, ela já chegou, está na porta da sua casa, está batendo, e ela vai arrombar a porta. É o que está acontecendo aqui, com Acaz. Síria juntou com Israel, já estão na borda ali da divisa, e a mensagem é, nós vamos acabar com vocês. O coração de Acaz entra em desespero. Vamos lá. Primeiro de tudo, a constatação do medo. Assim como nós aprendemos que para você sair da crise, primeiro você tem que entender que você está em crise, porque tem gente que acha que não está em crise. Vai levando a vida com a barriga. Vai levando a vida do jeito que quer. Não reconhece que tem a crise. Da mesma maneira, você só vai encontrar confiança em Deus se você entender acerca do medo. E volto a dizer,
Geralmente, principalmente os homens, falam, não, eu não tenho medo não, minha esposa tem muito medo, mas eu não tenho. Acas era o rei, e ele está tendo medo. Então, primeiramente, como eu posso identificar o medo na minha vida? Primeiro, o medo nos traz desespero. Então ficou agitado o coração de Acas e o coração do seu povo. Primeiramente, a característica do medo, ele traz um dessossego. Ele traz um desespero. Você não consegue descansar. Pergunto para você, qual foi a última vez que você conseguiu colocar sua cabeça no travesseiro e dormir assim, sossegado? Quando foi? Que você conseguiu tirar aquele sono assim, pensando o seguinte, olha, todos os problemas já estão resolvidos, posso descansar em paz, eu vou dormir tranquilamente, sabendo que amanhã não tem nenhuma demanda, não tem nenhum problema para eu lidar. Qual foi a última vez? Quando você era da idade da Sofia? Medo significa isso. Um desespero. Sentimento de impotência diante de uma adversidade. O problema chegou e pior, eu não sei o que fazer e nem tenho força para fazer alguma coisa. Além disso, agonia desesperadora. Vamos lá. Feliz Natal, todo mundo feliz, alegre. E você descobre que você está com uma dor muito forte, justo agora, nas festas do final do ano, e essa dor começa a aumentar, e você vai para o Hospital Abiton, que é onde a maioria dos estrangeiros tem, né? Um seguro ali 100% gratuito. E você chega lá e um médico chega e fala agora para você, na véspera do Natal, infelizmente, você está com câncer no fígado. Eu vivi uma situação dessa no primeiro ano de pastoreado meu, onde uma senhora da igreja, na véspera de Natal, sentindo muitas dores, foi para o hospital e depois eu fui visitá-la já na cama. O que você faz mediante a isso? Você pode ser jovem, você pode ter um bom salário, um bom emprego, mas o que você pode fazer? Agonia desesperadora. Mais ainda, o medo traz inquietude. O que é interessante é que o medo, apesar dele ser agoniante, terrível, em vez de nos paralisar, muitas vezes ele faz ao contrário, ele torna a gente inquieto. Porque olha lá, como se agitam as árvores do bosque com o vento, é assim que estava Acas. O medo agoniante que dá nele faz com que ele queira fazer algo. Ele está desesperado. Não é verdade? A ansiedade diante de um momento de indefinição. E mais, iminência de sofrimento físico ou emocional, ou enfrentamento da própria morte. Geralmente as pessoas não ficam paradas. Elas querem achar uma solução, elas querem agir. Sofrimento físico, o que é isso? Deixa eu ilustrar isso. Eu não sei vocês, mas se tinha uma coisa que me apavorava quando eu era criança, era a hora de tomar injeção. Rapaz, aquilo lá me agoniava. E eu lembro que minha mãe, ela pegava eu e falava, não, vamos lá, que você precisa tomar injeção e tal, mas dessa vez a agulha vai ser pequenininha. E ela conseguia me convencer, porque eu chegava ao hospital, eu ia lá para a sala, né, onde tinha lá a enfermeira, né, e aí o que acontece? Ela até me convencia, falou, dessa vez a agulha é pequena. Mas como toda criança, quando eu ouvia os barulhos, que estava abrindo, colocando ali, eu olhava para ver. Quando eu olhava a agulha desse tamanho, rapaz, todas as vezes que acontecia isso, eu fugia. E eu era especialista nisso, em fugir em situação dessa. Eu lembro que a última vez, as enfermeiras e minha mãe ficaram por volta assim, de uns 20 minutos correndo pelo hospital inteiro, até me pegar. Medo!
Desespero. Medo da dor física. Nós não queremos passar por isso. É o que está acontecendo com Acaz. Então vamos lá. O desespero, ele nos gera impotência. A inquietude nos gera ansiedade. E não são exatamente isso que acontece conosco no meio da crise, do caos. Impotência e ansiedade. E aquilo começa a afligir nosso coração. Se você tem dúvida, se você tem medo, é só você olhar para isso. Você é uma pessoa que entra em desespero? Você é uma pessoa que está inquieta? Isso é uma das características do medo. Mas como que nós lidamos com isso? Olha que interessante. O que fazer no meio do medo? Há pessoas que não vivem, ela passa a vida inteira dela não vivendo da maneira que Deus quer por causa do medo. Medo das coisas. Medo de não conseguir fazer as coisas. Medo de não conseguir sair dos problemas, ansiedade. O que fazer? Quando você está completamente sem opções ou alternativas, a única chance que você tem em meio ao medo é confiar em Deus. Só tem uma maneira do medo ser dissipado em nosso coração. Confiança em Deus. E aí vai lá. Olha lá, olha o que o salmista diz aqui, Salmo 38. Estou aflito e muito quebrantado. Esse aqui é um homem que estava com medo. E olha o que ele fala. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos. Todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Eu estou desesperado e eu estou inquieto. E o Senhor sabe. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essas mesmas, já não está comigo. Eu não tenho mais nem brilho nos olhos. Acabou. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. E agora, por último, apressa-te-me em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Eu olho para esse salmo e vejo, ao mesmo tempo, a desesperança e a esperança se encontrando. Porque se você olhar do verso 8 a 10, esse homem está falando assim, ó, acabou para mim. Não tem mais solução. A última coisa que me resta é só um fôlego. É só um suspiro. Até o brilho dos meus olhos já foi. Eu só tenho um fôlego. Um suspiro. E aí eu vejo do verso 15, 21 e 22, ele dizendo em outras palavras assim, ó. E esse suspiro que eu tenho, que é o que só que me restou, eu entrego para o Senhor. Olha que interessante. Aqui você encontra o desespero, só tem um suspiro. Mas ao mesmo tempo você encontra a esperança. E esse suspiro eu entrego para o Senhor. É só isso que eu tenho. Confiar em Deus. Então vamos lá. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo. Medo. O que fazer? Olha que situação. Confiar na palavra de Deus. Então Acaz ele tem uma solução. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, é certo, não vai acontecer. E quem está prometendo é o mesmo Deus. É o Deus fiel que quando ele promete, ele já promete até no passado, dizendo, não tem como falhar. E Deus está falando para Acaz, a situação está feia. Eu sei. Eu estou vendo. Não está nada oculto. Os inimigos já estão todos assim, já arrombando a porta para entrar. Mas escuta aqui. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu não vou deixar. Confia. Confia. Confia em mim. Você quer uma palavra de esperança maior que essa?
de você estar passando por uma aflição, um momento de dúvida, um momento de dificuldade, problema de casamento, problema em relação a filho, pai, problema relacional, problema espiritual, problema sentimental, financeiro, e você ouvir Deus falando assim, ó, sossega o coração. Quem cuida de você sou eu. E eu não vou deixar que aconteça. Isso daqui tem que trazer esperança para o nosso coração, não é verdade? Mas sabe o que acontece? Quando a palavra de Deus vem e fala assim, ó, confia em mim, sossega, acontece uma situação assim que vem para prejudicar esse nosso momento. Sabe qual que é? Fazer aliança com a Síria. Deixa eu explicar isso melhor para você. Vocês viram lá no mapa? A Síria se ajuntou com Israel, o reino do norte, para vir para cima. E Acaz está desesperado. Um medo agoniante. Está inquieto. E Deus fala, calma, sossega, não vai acontecer, eu estou contigo. Em vez dele confiar na palavra de Deus, e nesse momento que ele está para confiar na palavra de Deus, imagina hoje, contextualizando. Imagina hoje. Chega lá o profeta Isaías, com o mensageiro de Deus, e fala, ó, Deus está falando que não vai acontecer isso. Lá no escritório dele. E Acaz, é mesmo? Não vai acontecer. Aí toca o celular de Acaz. E quem que é? Tiglat-Pileser, que é o rei da Assíria. Ele, e aí, Acaz, tudo bem? Como estão as coisas? Tudo jóia? Tá. Ó, eu recebi aquele pedido seu de ajuda por causa que a Síria e Israel estão se juntando contra vocês. E pensando bem aqui, analisando, eu estou disposto a te ajudar. E aí, vamos fazer uma aliança? Estou aqui, ó, prontinho. O meu exército, que é maior e mais poderoso do que o da Síria, está prontinho. É só eu dar ordem e ele vai vir. Vamos fazer uma aliança? Veja como a crise e o caos, ele é complexo. Não é simples. Porque no meio do desespero, no meio das lutas, você tem a palavra de Deus, mas você tem uma Assíria tentando atrapalhar. Mas olha que interessante. Quando você está no meio da crise, quando você está no meio das lutas, a impressão que dá é que a Síria ela não está vindo para trabalhar. Ela está vindo para te ajudar e melhor do que Deus. E Acaz agora ele tem que tomar uma decisão. Eu confio em Deus ou eu confio na Síria? Mas fazer aliança com a Síria pode trazer prejuízos. Por outro lado, é uma ajuda imediata. Aqui na promessa de Deus é difícil. Sabe por quê? Porque confiar em Deus precisa de duas coisas. Fé é necessário duas coisas. Disposição para obedecer e disposição para esperar. E eu falo para você, não são exatamente as duas coisas mais difíceis para nós no momento da crise? Obedecer e esperar. A Assíria está falando, esquece isso, eu já tenho aqui, ó, na sua mão. É problema financeiro? Já está aqui, ó, é só você pegar. É problema relacional? Está aqui, ó, eu vou resolver agora. Você já passou por isso? De chegar um aperto, uma situação difícil, e você tem que decidir, ou eu vou confiar em Deus, ou eu vou confiar na Síria? E olha que interessante, o da Síria parece que é mais próximo, está mais palpável, está mais perto. Acaz agora ele entra no dilema. É loucura às vezes dizer, mas quando você explica isso faz sentido. Mas às vezes é loucura você dizer, olha, se você está passando por crise, o melhor mesmo é você passar por uma crise que não dá para fazer nada. A única coisa que dá para fazer é confiar em Deus. Uma vez eu falei isso para um membro da igreja, lá no Brasil,
Ele falou, pastor, eu passo por luta, assim, mas depois dava um jeitinho, vinha uma síria lá, ajudava ele esquecia de Deus, tal. Aí depois ele voltava de novo. E ele ia assim, até um dia eu falei assim, cara, pode ser loucura que eu vou falar para você. Mas para você ter uma vida com Deus para valer mesmo, é só vir numa crise para valer. Esse cara se assustou, né? Falei, esse pastor é louco. Mas é. Porque enquanto tem uma síria, você fica dividido. Enquanto tem uma síria falando assim, olha, não precisa confiar tanto em Deus, eu também tenho como te ajudar, você não toma decisão, aliás, você toma, você fica do lado da síria. Mas quando vem aquele caos, aquela crise que não tem ninguém, nenhuma síria para te ajudar, é a hora que Deus trabalha no seu coração para você entender que só você, só tem Ele. Só Ele pode te salvar. Aliás, não sei se vocês sabem, o nome do profeta é a própria mensagem. Isaías significa só o Senhor salva. Judá está em desespero. E quem eu vou ajudar? Vou fazer aliança com o Egito? Vou fazer aliança com a Síria? E a mensagem é o próprio nome do profeta. Sossega o coração, só o Senhor salva. É isso que significa Isaías. Só o Senhor salva. Mas olha como é o coração pecaminoso depois da queda. Ele não consegue confiar em Deus, ele não consegue descansar em Deus. Se aparecer uma síria, ele vai junto. E resolve o problema? Resolve. Imediato? Resolve. Mas a pergunta é, e quantos problemas piores surgem depois? Mas vamos lá. Vamos seguir. Constatação do medo. Se você passa por medo, você tem desespero, inquietude, isso é medo. Então vamos ver. O que a palavra de Deus fala? Um convite à confiança. Primeiro, a confiança nos traz paz. Olha a diferença. A inquietude, você não para. A confiança nos traz paz. E disse-lhe, acautela-te, aquieta-te, não temas, não se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira. Do ardor da ira de Rezim, da Síria, e o filho de Remalias. Eu sei que está difícil. Eu sei que para vocês isso está muito assim agoniante. Mas acalma o coração, descansa, não desanime. E olha aqui, é impressionante, olha o que Deus fala. Por causa desses 2 tocos de tições fumegantes. Olha que interessante. O que significa isso? 2 tocos de tições fumegantes? O que é isso? Aqui eu vejo algo precioso. Sabe o que eu vejo? É que os nossos problemas, por maior que eles sejam, para Deus é nada. É farelo. Eu sei que para nós os problemas parecem assim grandiosos demais, mas olha que coisa, para Deus os nossos problemas são nada. 2 tocos de tições. Pensa comigo aqui, ó. Hoje é domingo. Pensa à noite. Friozinho chegando da Filadélfia. O frio chegando, né, da Filadélfia à noite. E você vai encomendar aquela bela pizza. Forno a lenha. E você vê aquela madeira ali, aquela lenha ainda lá no forno, pegando fogo, aquela pizza sendo preparada, né? E se você for curioso que nem eu quero ver lá dentro do forno. Você geralmente encontra umas lenhas assim, que até às vezes eles tiram, que vem assim, quase que já esfarelando, preta, já esfumaçando, que já não serve para nada, que não causa mais perigo nenhum quase. É isso que Deus está falando. Enquanto você está olhando para os seus problemas como se fosse assim um incêndio na floresta, Ele está falando, para mim são 2 tocos de tições. O seu problema é grandioso para você, mas não é para mim. Sossega, descansa, confia. Vamos lá. A confiança nos traz coragem. E diz-lhe, acautelai-vos, aquiete, não temas.
Não temas. Porque muitas vezes Deus permite que venham lutas, provas, porque no meio das lutas e provas, Deus está forjando o nosso caráter, está nos tornando pessoas mais corajosas. Não temas, nem desanime o teu coração. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, o filho de Remalias, dizendo, não descanse, descanse. E aí vem uma coisa importante, o que eles dizem? Subamos contra Judá, amedrontemo-lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Aqui você vai ver a luta entre o que eles dizem e o que Deus diz. Assim diz o Senhor, Deus, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Olha aqui de novo o choque. Em quem eu confio? Neles ou em Deus? Eu completei, como eu disse, vocês sabem, 12 anos de ministério pastoral agora. É pouco comparado com muitos colegas de ministério que já estão há mais tempo. Mas na minha experiência pastoral, de aconselhamento, a minha experiência que eu tenho tido é, olha que interessante, geralmente, quando você vai aconselhar uma pessoa, um casal, geralmente, nos primeiros aconselhamentos, eles não querem te ouvir. Eu até explico para as pessoas que eu estou discipulando. Quando você for aconselhar as pessoas, os primeiros aconselhamentos que você for fazer com essa pessoa, com esse casal que está em crise, saiba de uma coisa, eles não vão te ouvir. Eles vão fingir que que estão te ouvindo, mas eles não vão te ouvir. Por quê? Simples. Porque eles querem desabafar. Aquele primeiro momento eles querem desabafar e mostrar o quão grande é o problema deles. Então, você vai estar falando, mas confie em Deus, tudo. Na cabeça deles geralmente está assim, pastor, para com essa ladainha, para com essa conversa fiada, me mostra logo o caminho da Síria. Eu estou aqui para você me mostrar o caminho da Síria, esse negócio de confiar em Deus, que chega, vai direto ao ponto, me mostra o caminho da Síria. E eu vou levando. Mas chega um ponto no aconselhamento que quando eu percebo que isso não muda, é a hora que eu confronto. É a hora que eu falo. Daqui em diante, você vai ter que tomar uma decisão. Se você quiser ouvir eles, os de fora, a Síria, seus amigos, seu patrão, pessoas que você tem como amigos, enfim, então você vai e se aconselha com eles. Se você quiser ouvir a Deus, o que Deus tem para dizer, então a gente continua. Porque não dá. Não dá. Não dá. As duas coisas não dá. Aqui tem palavra de Deus, confie em Deus, mas os seus amigos, seus familiares, que não conhecem a Deus, o seu chefe, o seu amigo de serviço, tudo, está falando, a Síria é melhor, você vai estar em choque, você não vai conseguir resolver. Aliás, você vai para a Síria. Vamos lá, estamos partindo para o final. É interessante que no meio desse conflito, e aí? Confio na Síria, que está prontinha aqui já para fazer um cheque para mim, para resolver minha situação, ou confiar em Deus? Fé, esperar e obedecer. No meio desse impasse, Acas, e aí, o que eu faço? A Síria, aqui no telefone, eu tenho que falar para o cara se eu quero ou não. Ou o profeta que está aqui do meu lado falando, aquieta o coração e descansa. Aí, no meio dessa luta, vamos imaginar, com o celular na mão, o profeta fala, e tem mais, ó, Deus acabou de enviar para mim aqui. Pede ao Senhor um sinal. Quer seja embaixo, nas profundezas ou em cima. Você está com dúvida ainda do que Deus está falando? Isaías falando para ele. Você está mais propenso a ir para a Síria? Então fala o seguinte, pede um sinal. Pede um sinal. Deus está dando uma oportunidade dessa para você. Pede um sinal, então, para você confiar em Deus. Olha a resposta que esse homem dá. Acas, porém, disse, não pedirei, nem tentarei o Senhor. E é aqui que eu acho assim, e por isso que eu falo, e eu sempre vou repetir aqui nessa comunidade, a religiosidade vazia te leva à hipocrisia.
Nós não queremos ser religiosos, nós queremos ser discípulos de Jesus. Porque aqui você vê Acaz mostrando para nós o que a religiosidade vazia sem Jesus faz. O cara chega agora e ele dá uma dura no profeta. Não pode tentar Deus, não. Mas o próprio Deus está falando, cara, você está indeciso, pede um sinal que eu te dou. E o hipócrita religiosão, não pedirei e nem tentarei o Senhor. Ah, é? Homem de Deus mesmo? Palavras de aparente reverência, religiosidade vazia. Mas vamos ver lá. Vamos ver o que ele fez. Vamos ver esse homem, sim, aparente piedoso, né? Não tente o Senhor, dando dura no profeta. Olha o que ele faz. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo, eu sou teu servo. E teu filho sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levanta contra mim. Tomou Acaz a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, mandou de presente ao rei da Síria. Olha aqui, olha a hipocrisia, olha a religiosidade falsa, o que ela faz. Deus falando, confia em mim. Você quer um sinal? Te dou. Não tentarei o Deus. E o cara manda uma carta para a Síria dizendo assim, ó, eu sou teu servo. Mais ainda, eu sou teu filho. Palavras que ele tinha que dizer para Deus, ele diz para o rei da Síria. E mais ainda, ele pega tudo do melhor que ele tem, em vez de entregar para Deus, ele entrega para a Síria. E eu pergunto, você não é essa pessoa? Você não é muitas vezes como Acaz? Confia em Deus. Não, você quer um sinal? Não precisa não, pastor. Não precisa não. Cara, seja fiel, Deus vai te abençoar. Se você está passando necessidade, olha, aqui é a comunidade cristã, a igreja é o corpo de Cristo, vamos te socorrer, vamos te ajudar ali, vamos ver. Não, confia em Deus. E está aí fazendo aliança com o patrão, com um amigo de trabalho, com pessoas aí que não tem nada a ver com Deus, e dando uma de hipócrita religioso, que confia no Senhor. E ainda o que faz? Pega o melhor do tempo, o melhor dos esforços físicos, o melhor inclusive das finanças que tem, e entrega tudo para a Síria. Quando eu olho para essa passagem, eu fico vendo que muitas vezes nós somos assim. Por isso que ou nós seguimos o Evangelho de Cristo, ou nós vamos ser hipócritas religiosos. Não tem saída. Vamos lá. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Ah, é? Você não quer um sinal? Mas, veja bem, você não quer, mas quem manda sou eu. Eu vou dar um sinal querendo você ou não. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparado a terra ante cujos dos reis tu tremes de medo. Vocês estão com medo desses dois reis que são dois tocos de tição para mim. E você não quer o sinal? Quer dar uma de religiosão e já fazendo aliança com a Síria? Pois eu vou mandar o sinal. E sabe qual que é o sinal? O Salvador está chegando. Você está confiando que quem vai te salvar é a aliança humana. São as pessoas. Eu vou mandar um sinal para você e você vai saber que quem salva sou eu. Porque eu vou enviar nada menos que o Salvador do mundo, que é Deus. Jesus. Promessa imediata e futura. Vamos lá. Deus conosco. Salvação e libertação. Último ponto. Convite à confiança. Deus manda um convite para você confiar. Agora, a resposta do Natal. Primeiro, por que nós podemos confiar? Porque em vez de medo, nós podemos confiar em Deus. Porque, primeiro de tudo, o Natal é promessa de Deus.
O Natal, como eu disse para vocês, né, não é questão de presente simplesmente, ou estar unido com as pessoas, tirar sarro com os amigos, mas o Natal é o momento de nós lembrarmos da promessa de Deus. Aquela promessa que foi feita para Isaías, ela teve seu cumprimento auge em Cristo e ela é para nós hoje. Independente das lutas, os problemas que você está passando, o Natal é o momento de você lembrar das promessas de Deus. Enquanto pondera nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho. Um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados dele. Olha aqui o contraste entre Acás e José. José está passando por uma crise e por medo terrível. Por quê? Porque pensa comigo, a noiva dele está grávida. Eles não são casados ainda. Eu sei que hoje não significa nada, não é verdade? Os jovens estão já tendo intimidade, chegando, a menina chega grávida em casa, ainda os pais batem palma, elogiam, é isso, ó, cabeça moderna. Mas naquela época, meu irmão, há uns tempos atrás já era difícil. Você não podia nem pegar na mão da pessoa, na frente dos pais. Mas naquela época ainda, imagina, uma mulher ficar grávida no contexto ali israelita judaico. E não são casados. O medo chega no coração de José. Ele só tinha duas opções, ou assumir o filho como dele, e ele nem sabia antes se era dele ou não, ou dizer não é e enfrentar as consequências. Ela e ele. Mas olha a diferença entre José e Acás. Enquanto Acás, não pediriam, não, e vai com a Síria, José o que ele faz? Ele ouve a mensagem de Deus e ele confia. E não só confia, ele paga o preço por confiar. Mas é através dessa confiança dele que Deus vai levando o seu plano da salvação adiante. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías. Vamos passar para frente. Segundo, o Natal é confiar em Jesus. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então, a diferença é entre confiar na Síria e confiar em Deus. Despertar, vamos lá, último ponto. Conclusão. Encerrar. Vou colocar 2 versículos bíblicos e 2 pontos para a gente encerrar. Para pensar e refletir. Salmo 37, 3 e 5. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A crise chegou, tem uma Síria aí tentando te cercar. Confia no Senhor. Você sabe por quê? Porque essa própria Síria depois causou muitos males para Israel. E eu volto a dizer, não é assim? Não, aqui ó, já resolvi, pastor, consegui um emprego. É? E quanto esse emprego já te afastou de Jesus? Assim é a Síria. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te distribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E o quê? Ele endireitará as tuas veredas. Último slide da mensagem. Para pensar e refletir. Diante das adversidades e incertezas que emergem em seu caminho, em que você tem colocado efetivamente a sua confiança. Em outras palavras, seja honesto. Não precisa ser para mim, não precisa falar para mim, mas seja honesto com você mesmo, porque Deus conhece seu coração. No momento do caos, no momento da crise, quando as coisas chegam para te apertar, o problema está aqui, ó, batendo na sua porta, quase arrombando a porta. Em quem você confia para valer? Na Síria
ou em Jesus? Nos dois não tem como. Quem é que você confia para valer? Confiança na Síria significa ainda andar em trevas. Confiança em Jesus é andar na luz. Segundo, em sua jornada espiritual, aonde você tem depositado a sua confiança? Em sua própria performance religiosa ou no Deus Emanuel, que veio para nos salvar? Em outras palavras, quem é você? Você é um religioso que vem para a igreja simplesmente só para ouvir a hora que você quer, a mensagem, e olhando para o relógio porque você tem que vazar daqui correndo, que você tem mais coisas assim melhores para fazer? Mas quando você for testar sua fé, você dá uma de religioso igual a casa? Não, não tentarei o Senhor. É esse tipo de pessoa que você é? Ou você é como José, que passa por crise, passa por medos, que reluta até de aceitar, porque ele relutou, mas que quando é confrontado pela palavra de Deus, confia em Jesus. Quem é você? Talvez agora você pode estar pensando assim, mas eu sou pecador mesmo, eu sou igualzinho se acaso ou pior. E eu quero dizer para você, então tem esperança para você. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas essa é a má notícia. Mas tem a boa notícia. A boa notícia é que Jesus é o Salvador. Ah, mas como que eu posso crer nessa notícia? Por quê? Por causa da cruz. Por que a cruz? Porque a cruz é a garantia que Ele já pagou pelos nossos pecados. Por isso, nós podemos confiar nele. Já está pago. Queria terminar dizendo que nesse Natal, talvez o medo esteja assolando o seu coração. Mas eu quero dizer para você que você hoje pode sair daqui com o coração confiante e desejoso em fazer aliança com Deus e não com a Síria. Que Deus os abençoe.